Os ministros do Supremo decidiram hoje que a Caixa de Assistência de Advogados tem direito à imunidade tributária. A repórter Carla Lucena acompanhou os trabalhos da sessão e ao vivo tem os detalhes para a gente. Boa noite, Carla. Oi, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, a Caixa de Assistência dos Advogados é um órgão ligado à estrutura da Ordem dos Advogados do Brasil. Geralmente, essa entidade, ela presta aos advogados assistência social, previdenciária e saúde. E a possibilidade de imunidade tributária deste órgão foi julgada hoje na sessão plenária por meio de um recurso proposto pelo município de Belo Horizonte. O município alegou que a Caixa de Assistência deveria, sim, recolher impostos. Mas, por unanimidade, os ministros entenderam que este órgão tem sim imunidade tributária. Veja na reportagem. O relator do recurso, o ministro Edson Fachin, disse que deve ser reconhecida a imunidade tributária da Caixa de Assistência dos Advogados, órgão ligado à OAB. O ministro considerou que, por fazer parte da ordem, ela tem os mesmos direitos de imunidade. É pacífico o entendimento que a imunidade tributária fruída pela Ordem dos Advogados do Brasil é da espécie recíproca na medida em que a OAB desempenha atividade própria de Estado. Assento também que a OAB não é uma entidade da administração indireta, porquanto não se sujeita a controle hierárquico ou ministerial da administração pública. Os demais ministros também votaram a favor da imunidade tributária desse órgão. A Caixa sobrevive mediante, seria afastadas as despesas da ordem a 50% do que é arrecadado pela própria seccional, né? E que não tem fim lucrativo. Isso está no próprio estatuto dessa Caixa envolvida no processo. Não é possível dissociar a OAB de suas autarquias. Se nós reconhecemos a imunidade da OAB, não há como dissociar as autarquias desta autarquia maior, que compreende a menor, que tem a imunidade constitucional. Essa relação de continente e conteúdo entre Caixa e OAB possibilitaria que, eventualmente, excessos tributários em relação à Caixa acabasse prejudicando a OAB e acabasse prejudicando naquilo que essa casa, que o próprio Supremo Tribunal Federal entendeu importante em se garantir com a imunidade tributária governamental à OAB, poderia prejudicá-lo em sua autonomia, em sua independência. Em seguida, o plenário começou a discutir a possibilidade de ensino domiciliar no Brasil. Nessa modalidade, crianças e adolescentes não frequentam escolas, são educadas em casa, muitas vezes pelos próprios pais. O caso chegou ao STF depois que uma estudante de Canela, no Rio Grande do Sul, pediu à Justiça em 2012, quando tinha 11 anos, para ser educada em casa. O pedido foi negado e os pais recorreram ao Supremo. Na sessão de hoje, falaram os amigos da Corte, tanto a favor quanto contra. A Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República argumentaram que a Constituição não permite que os pais deixem de levar os filhos para a escola. Há mais de 7 modelos, grandes modelos de concepções pedagógicas. Qual delas será adotada por cada família? Então, o que é importante, por exemplo, como aqui está no parecer, é que hoje, na situação de hoje, não existe essa autorização para o particular deixar de levar sua criança à escola. Não existe. Consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucoloto, tem outros detalhes da sessão de hoje. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Karina, depois dessa sustentação oral, só o ministro Luiz Roberto Barroso votou, né? Só o ministro votou e a sessão acabou sendo suspensa. Mas no seu voto, enquanto relator, ele rebateu os argumentos tanto da Advocacia-Geral da União como da Procuradoria-Geral da República, no sentido de que a Constituição, em razão de princípios trazidos envolvendo a educação, são princípios abertos e que permitem, sim, ao intérprete a conclusão de que a Constituição não veda o ensino doméstico ou essa forma, né, de desenvolvimento de ensino domiciliar.
para o ministro Luiz Roberto Barroso, apesar da lacuna da legislação, a Constituição permitiria, e no seu voto, ele acaba traçando 5 parâmetros que deveriam ser utilizados, caso o seu voto seja vencedor, para que esse ensino domiciliar seja efetivado no Brasil, assim como é efetivado em vários países no mundo. Então, até que sobrevenha uma lei, um primeiro parâmetro que ele adota é de que os pais ou os responsáveis devem notificar a Secretaria de Educação Municipal para que ela seja notificada, seja informada da opção por esse ensino domiciliar para os seus filhos, de modo que se faça junto a essa Secretaria de Educação um cadastro de pais que fizeram essa opção. No segundo momento, ele diz, esses educandos domésticos, eles devem também ser submetidos a avaliações periódicas, assim como são as crianças e adolescentes que estão no ensino oficial, nos estabelecimentos de ensino oficial. Então, devem fazer provas também bimestrais, semestrais e anuais, até para analisar e avaliar o rendimento desse ensino doméstico. Um terceiro ponto é de que essas secretarias devem informar aos pais e responsáveis qual será a instituição de ensino que eles deverão fazer essas provas e essas avaliações. Ainda que essas secretarias de educação, com esse cadastro feito e essa opção feita pelos pais, deve disponibilizar e compartilhar informações sobre esse cadastro com o Ministério Público, conselhos tutelares e conselhos de educação e ainda, ao final, verificando que não houve um bom rendimento dessas crianças, recomendar que eles sejam matriculados. Vamos ver um trechinho do voto do ministro Luiz Roberto Barroso. Por trás das motivações dos pais que optam pelo ensino domiciliar, está a preocupação genuína com o desenvolvimento educacional pleno e adequado dos seus filhos. Nenhum pai ou mãe faz esta opção, que é muito mais trabalhosa, por preguiça, ou por capricho, ou por desfastio. Karina, julgamento não concluído. Volta semana que vem. Em razão já do adiantado da hora da sessão plenária, a ministra suspendeu a sessão, mas prometeu que esse recurso extraordinário volta na primeira parte da sessão plenária da próxima quarta-feira. Então, um tema já marcado para quarta-feira na discussão do plenário. Uma cobertura um pouquinho mais extensa no plenário esse final de semana, então. Exatamente, com certeza.